Muito bem, minha gente. Vamos lá. Mais uma vez, continuando aqui na sequência da nossa série 28 Dias de Poder em Espírito e Verdade, né? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E esses que o Pai procura o adoram em Espírito e Verdade. Então, nós estamos nessa série estudando as 6 doutrinas bíblicas, né? E a primeira doutrina, que é a doutrina sobre Deus, como nós vimos, ela tem 5 partes, ou 5 crenças fundamentais que estabelecem a primeira doutrina sobre Deus. Onde nós vimos a primeira dessas é a crença sobre as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante quando se estuda sobre Deus, a Trindade. Vocês já leram alguns textos aí, já conhecem muitas passagens bíblicas que dão sustentação para a ideia de que nós podemos crer que o nosso Deus é um Deus trino. Muitas pessoas acreditam que em Deus, acreditam em Jesus Cristo e até acreditam no Espírito Santo, mas não que os três tenham as mesmas características, a mesma natureza e os mesmos atributos, que essas três pessoas sejam Deus. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma energia, uma força ativa de Deus. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é um ser criado, é um Deus, mas não é um Deus com D maiúsculo, é um ser poderoso, adotado na divindade. E Deus mesmo, só o Pai. Então, esses pensamentos, eles criam um problema com a Escritura, né? Porque quando você encontra na Escritura, em vários textos, a presença dessas três pessoas, e essas três pessoas tendo as mesmas características desde a criação do mundo, desde que Deus criou o mundo, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem. Então aqui já estava o plural, façamos. E Deus, e é interessante, façamos o homem e viu Deus que era tudo muito bom. Então Deus, façamos. Então para a gente, na nossa linguagem humana, há uma dificuldade em entender três em um. Três pessoas formando uma unidade. Temos que lembrar que Deus não é nome. Deus é um título, né? A divindade composta de três pessoas é o nosso Deus trino. Então, algumas pessoas não são trinitarianos, são unitaristas, não acreditam na Trindade, embora acreditem em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas por que nós cremos na Trindade? Porque há uma infinidade de textos nas Escrituras que dão essa ideia da igualdade. Por exemplo, quando Cristo mandou batizar, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando os três porque os três estão envolvidos no plano da salvação, né? Por isso que nós adoramos um Deus trino. Então, porque não basta, porque é importante saber disso? Porque a nossa adoração é uma adoração teocêntrica, centrada em Deus. Vocês viram nos textos que leram, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz que o nosso Deus é o único Deus. Mas este único Deus é composto por três pessoas. Não é um Deus com três cabeças. Não são três versões de uma só pessoa. São três pessoas distintas, cada um com o seu pensamento, cada um com o seu sentimento, cada um com a sua personalidade, mas com a mesma natureza. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são onipotentes, ou seja, têm poder total, são onipresentes, têm presença total, são oniscientes, sabe tudo, em todas as coisas, em todos os lugares. Então, e outros atributos, né, da divindade são pertinentes aos três. A diferença é que cada um dos três tem funções diferentes. Mas a questão não é tão difícil, é só estudar esses textos que nós colocamos para vocês e outros textos mais, que você vai entender perfeitamente a doutrina da Trindade. Mas a questão é como é que eu adoro a Trindade? Algumas igrejas tentam facilitar o processo chamando a Deus vossa, colocando vós, nós adoramos a vós. Mas colocar vós, vossa, na pessoa de Deus, isso não facilita o processo da adoração autêntica da Trindade. Então nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho, adoramos ao Espírito Santo, de maneira distinta, mas de maneira igual. Por quê? De maneira distinta porque cada um tem uma função, uma atribuição, uma personalidade e uma ação em relação a nós como seres humanos. Mas nós temos esse privilégio de termos a Trindade trabalhando a nosso favor. Então, a questão mais importante no conhecimento da doutrina da Trindade é compreender a natureza e os atributos de todos os três, saber que os três, desde que existe o universo, desde que existe a eternidade, os três existem de eternidade a eternidade, os três trabalham harmonicamente, não há nenhuma prerrogativa de um querer primazia sobre o outro, não porque o Espírito Santo quer ser mais importante, não porque Deus quer ser mais importante, não porque Jesus Cristo quer ser mais importante. Algumas pessoas dividem assim,
a história da humanidade em três partes. O Velho Testamento era do Pai. Ali, quando Cristo esteve na Terra, ali era o período do Filho. E aí, quando Cristo designou o Espírito Santo, é o período do Espírito, que é o tempo que nós estamos vivendo. Apesar de haver essa característica, mas quando você vai para o Velho Testamento, você vê a plena ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na época que Jesus Cristo estava na Terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram. E quando Jesus Cristo subiu ao céu, que designou o Espírito Santo, continuou o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando. Então, ainda que haja a primazia de algumas épocas, mas não é a ação exclusiva. Por isso que, embora no Velho Testamento não havia uma adoração consciente às três pessoas, assim como no Novo Testamento, quando Cristo esteve na Terra, eles passaram a adorar não só o Pai, mas passaram a adorar o Filho. Quando Jesus Cristo voltou ao céu, o Espírito Santo agora passa a receber uma atribuição de igualdade com o Pai e com o Filho na ação do plano da salvação em favor da raça humana. É por isso que hoje nós adoramos, servimos a um Deus trino. Então podemos dizer com toda a convicção, temos que ter intimidade com o Pai, intimidade com o Filho e intimidade com o Espírito Santo. Podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho e podemos orar ao Espírito Santo. Algumas pessoas falam assim, mas a gente não encontra nenhum texto na Bíblia que manda a gente adorar a Trindade. No Velho Testamento não havia nenhum texto na Bíblia mandando adorar ao Espírito Santo e a Jesus Cristo, mas no Novo Testamento nós encontramos textos que mandam adorar ao Espírito Santo. Como a função do Espírito Santo é depois da vinda de Cristo, então vamos ver aqui um texto do Novo Testamento para a gente compreender esse assunto, além daqueles que já foram mencionados aí. E o texto que eu quero ler está em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Veja só, o texto diz assim, falando sobre a maneira de agir. Se você ler a partir dos versos anteriores, você vai ver que é um hino de louvor, de adoração e de glória à Trindade. Esse capítulo 1 aqui é uma exaltação à Trindade. Mas, sintetizando, está aqui no verso 13 o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Veja que o texto então termina conclamando o louvor da glória de Deus. E esse louvor da glória de Deus envolve Jesus Cristo, que é o consumador do Evangelho, e que sela esse Evangelho na vida do crente com o Espírito Santo. Então, meu amado, a coisa mais linda, você ame a Deus Pai, ame a Deus Filho, ame a Deus Espírito Santo, sirva, obedeça e ande confiante na estrada da vida, na certeza que você não está sozinho. Você sabe que na matemática do céu, mais Deus é maioria sempre. Então você tem ao seu lado Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem os anjos, você tem os irmãos de fé. Você pode ser um crente feliz, vitorioso e adorar com muita segurança e com muita tranquilidade. Então, nesse momento eu quero desafiar você a buscar esse poder, amando, servindo e adorando esse Deus único, que é um só Deus. Mas, diferentemente dos seres humanos, que têm uma natureza e atributos diferentes, o nosso Deus pode ser um Deus trino. Isso a palavra chama de mistério, porque os seres humanos não têm capacidade de alcançar todos os mistérios de Deus. Mas o que está revelado já é o suficiente para a gente amar, servir e adorar esse nosso Deus trino. Tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos.